vou te passar uma técnica incrível para você hackear a química do seu cérebro e aprender idiomas como os filósofos gregos aprendiam qualquer coisa muito mais rápido. E aí, aqui é o Eli e hoje eu vou te passar uma dica muito boa para que você que está querendo passar do intermediário para o avançado ou está querendo se aproximar do inglês ou de outro idioma de uma maneira um pouco diferente, que você possa fazer isso da maneira certa sem precisar ficar recorrendo àquelas dicas que o povo fica dando por aí de 1 minuto, 2 minutos, que vai revolucionar a sua vida. Mas eu separei essa técnica incrível que os gregos usavam e elas vão te ajudar demais. Então, o que a gente vai ver aqui é o seguinte: como você pode aprender qualquer idioma com poesia. E eu vou te mostrar o porquê de você ter que fazer isso, qual que são as vantagens de você fazer isso. Eu vou te dar algumas ferramentas práticas para você começar ainda hoje e eu vou te mostrar o que isso pode fazer com você como pessoa. A informação que você tem que ter em mente é o porquê. O porquê que você deve se aproximar de uma outra língua através da poesia. E esse é um ótimo jeito de você passar do intermediário para um avançado. E mesmo se você está no nível básico, fica aí comigo que eu vou te mostrar como você pode já começar lendo poesia lá na parte de ferramentas práticas. Mas vamos começar com o porquê. Não sei vocês, mas eu sempre gostei de saber os porquês, sabe? Porquê da coisa, porquê daquilo. Acho que eu nunca passei daquela fase de criança. Bom, o primeiro porquê é a sua motivação. E algumas pesquisas mostraram que quando a gente tá... Bom, eu acho que não precisa nem de pesquisa para isso, né? Mas as pesquisas mostram, e é de verdade, que a gente é muito mais interessado em histórias. Quando a gente tá lendo histórias ou quando a gente... fofoca, né? Quando você vê alguém fofocando, você fica prestando atenção. Pensa só, quando tem alguém que entra em algum lugar, que tá falando no telefone, você para, a maioria das pessoas para de falar e fica prestando atenção. Nem que elas queiram disfarçar, não é verdade? As pesquisas mostram que você faz isso porque você tenta completar o resto daquela história ali, da pessoa no telefone, com aquilo que você não está escutando. Então isso mostra o quão treinado é o nosso cérebro para entender e aprender com histórias. Isso aumenta muito a sua motivação. E geralmente uma poesia, se não for lírica, ela tem uma história por trás, o autor tem uma história por trás, e isso faz com que você se engaje muito mais no aprendizado de leitura. Isso evita com que você fique pegando, sabe aquelas listinhas para aprender vocabulário, aqueles negócios bem chato? Isso evita com que você use esse tipo de coisa que é altamente desmotivador, com 1 milhão de livros de gramática e 50 mil aulas para ver no dia. Bom, a segunda é, você muda a sua química cerebral quando você está engajado em histórias. Algumas pesquisas com ressonância magnética mostraram que quando a gente está engajado em entender uma história, em se aproximar de uma história de uma pessoa, seja num filme, seja em um livro, a gente muda a nossa química cerebral através simplesmente daquela história que nos é contada. Vai dizer que você nunca ficou emocionado com um filme por aí. Pois é, as pessoas geralmente choram nos filmes porque as histórias que os filmes contam, elas mostram e mexem com o cérebro das pessoas. E essas pesquisas mostraram que a gente molda o nosso cérebro, a nossa química cerebral, quando a gente está aprendendo com histórias. E isso é mais uma razão para você, sim, se aproximar das histórias para aprender um novo idioma. E não sei se você sabe, mas existem poucos métodos por aí que ensinam aprendizado de idiomas com histórias, mas você que está aqui no meu canal, eu espero que você já tenha curtido esse vídeo e se inscrito aí para você não perder todas as dicas que eu vou passar aqui. Mas eu tenho mais uma coisa para te falar também. Bom, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade em se comunicar com as pessoas, em falar, o que você pode simplesmente é usar essas histórias, usar a poesia para você se aproximar da língua e aprender o ritmo, a sonoridade e a escrita antes de você falar. Óbvio, no futuro você vai ter que falar, você vai ter que se comunicar, porque isso ajuda você a aprender melhor. Mas isso ajuda muito aquelas pessoas que são muito tímidas e não conseguem falar. Geralmente os cursinhos de idiomas que você vê por aí, eles focam tudo junto, né? Ele foca tanto na tua escuta, quanto na tua leitura, quanto na tua produção de escrita, você tem que produzir textinho, você tem que falar com o professor, etc. Se você se aproxima do aprendizado de idiomas como eu estou te passando aqui, você pode postergar a parte de falar ou escrever para depois, por enquanto que você está se aproximando de um método cientificamente muito otimizado para estudar. Bom, outra coisa é o seguinte, você pode sair daquele platô que se chama, né, do intermediário para o avançado se você usar a poesia. E por que isso? Porque como o grande poliglota Luca Lampariello fala, você pode atacar essa língua de diferentes contextos. E uma poesia é um contexto muito diferente que você pode usar
sim, para crescer muito o seu vocabulário. Porque, pense só, quando você está aprendendo, você vai ser bombardeado com palavras novas, em que você, para entender o contexto geral, vai precisar mapear aí no seu cérebro quais são essas palavras. Isso vai te ajudar demais. Bom, tudo bem, eu já te falei o porquê, quais são as razões, mas você deve estar pensando, tá, mas como é que eu faço isso? Como é que a gente vai para a prática aí, a gente aplica esse negócio para aprender idiomas como os gregos aprendiam? Olha, primeiro de tudo, o que você tem que ter em mente é que você precisa saber minimamente a época e alguma coisa daquela poesia que se está falando. Porque isso vai te ajudar demais a você aprender muito mais sobre aquela poesia, aquela cultura, etc. Aí você deve estar pensando, poxa, é mó trabalhão, né? Ficar procurando aí qual que é a época do autor, o que ele fala, etc. Cara, eu fiz o seguinte, eu mapeei mais de 1.100 e alguma coisa de livros, quase deu 1.200 livros, e eu escrevi um pequeno resumo sobre o autor, sobre onde ele está. Eu deixei uma amostra dessa aí na minha pequena biblioteca da produtividade, que eu vou deixar no primeiro link aí da descrição. Então corre lá se você quer ter um recurso aí inesgotável para sua vida inteira, de livros que você pode ler, que você pode se aproximar em qualquer idioma. Tem, sabe, do chinês ao italiano lá, se você quiser. E isso vai te ajudar demais, porque quando você conhece esse contexto, você sabe onde ele está na história, você sabe minimamente quem é o autor e o que ele escreveu, isso te ajuda a você compreender muito melhor ele e muito melhor a sua poesia, porque embora a arte não seja, né, fruto somente do contexto social, ela certamente está enraizada em uma época, em um contexto social, político e econômico. Isso te ajuda muito, né? Você começar. Essa é a primeira dica. Você conhecer isso vai te ajudar demais. A segunda é você usar um sisteminha que te permite você ler qualquer ator enquanto você aprende vocabulário. E esse sisteminha eu chamei de ferramentas de idiomas FDI. E o FDI nada mais é uma playlist que eu criei e ainda estou criando, estou expandindo ela aqui no YouTube, que você pode encontrar, vou deixar ela recomendada aqui para você. Lá eu vou te mostrar algumas ferramentas práticas, livros, dicas para você aprender qualquer idioma com histórias, principalmente com literatura, e você pode aplicar também a poesia. Quer ver 2 dicas que eu passei lá naquela ferramenta? A primeira é você usar textos paralelos. E o que são textos paralelos? Textos paralelos são textos onde você pega simplesmente um texto e em cima tem a escrita no original, por exemplo, em russo, e embaixo tem uma tradução para alguma língua que você conheça. Se você não conhece nenhum site que tem esses textos paralelos, aqui vai um de graça para você, e eu passo muito mais recurso lá naquela playlist. Eu espero que você salve ela aí nos seus favoritos e assista toda aquela playlist lá, porque tem muita dica boa. Mas o site é o parallel.io ou .io, né? E lá você vai encontrar vários textos assim, com os textos paralelos, e é totalmente de graça, legalizado, vai te ajudar demais. Outra dica é você usar um dicionário de sinônimos. E eu não conheço ninguém aqui no Brasil que fala sobre o dicionário de sinônimos. E o dicionário de sinônimos é algo incrível, que eu falei também sobre um outro livro, mas ele usa categorias filosóficas para você aprender vocabulário. Eu garanto que você não sabia disso. Eu vou deixar o vídeo aqui para você dar uma conferida depois, quando você acabar esse vídeo. Bom, então essas são as dicas práticas que eu posso te falar agora. 1. Use as ferramentas do FDI. Lá tem muita coisa boa que vai te ajudar demais. 2. Se você quiser, se tiver no seu interesse, se cadastra gratuitamente aí na pequena biblioteca da produtividade. Eu estou deixando ela gratuita por enquanto. E você vai poder usar aquele meu mapa de vários autores, várias obras literárias aí ao longo do tempo, para você saber onde você está caminhando, qual que é aquela poesia que você quer ler. E agora a gente vai para a parte melhor, que é o que você procura numa poesia, qual deve ser a sua atitude perante essa poesia. Bom, a primeira coisa é você entender que a poesia, a definição de poesia mais simples que você possa encontrar, e é assim a mais verdadeira, é que a poesia é um dizer memorável. Ela é simplesmente você dizer alguma coisa de um modo totalmente memorável. E por que você precisa ter isso em mente? Porque a sua posição, o seu posicionamento frente à poesia deve ser um posicionamento de participação. E participação vem do latim participare. E participare significa você deixar com que os outros tomem algo de dentro de você. Você deixar com que algo de dentro de você
seja compartilhado. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um exemplo prático agora. Diferente da prosa que te convida a conhecer, por exemplo, você pega um livro de história, etc. Ele está te convidando a conhecer. O que você tem que entender e se aproximar da poesia é que ela não está te convidando a conhecer, ela está te convidando a sentir. Dá uma olhada nesse trecho do Camões que eu separei aí para você. Ó doce amado esposo, sem quem não quis amor viver possa, porque ir aventurado ao mar iroso, essa vida que é minha e não é vossa. Como por um caminho duvidoso vos esquece a afeição tão doce nossa, nosso amor, nosso vão contentamento, quereis que com as velas leve o vento. Então, você pode até não ser um especialista em Camões, mas você minimamente começou a entender que o Camões não está te convidando para você entender que é uma esposa se despedindo do marido que vai fazer uma grande aventura no mar. Ele não quer saber disso, ele não quer te mostrar simplesmente isso, mas ele está te convidando para você experimentar a dor e o sofrimento de alguém que fica para trás e está pedindo com que ele tenha cuidado e volte, porque a vida que ele leva não é somente dele, mas é dela também, porque ela é a vida dele. Isso é lindo demais. E essa é algo que todo mundo pode experimentar, todo mundo pode sentir. Eu garanto que você já se despediu de alguém que não gostaria de se despedir dessa pessoa. Isso é participar. Você participa da poesia desse jeito. Bom, se você está gostando dessas dicas, eu tenho só mais 2 para te dar, mas eu espero que você mande aí nos comentários. Eu tô aqui ali para eu te dar uma cara, para eu dar uma cara ao espectador anônimo, para a gente se conectar muito melhor. O YouTube ajuda a distribuir vídeos com bastante comentário, isso vai ajudar muito. Bom, outra coisa que você tem que ter em mente é o ritmo e a sonoridade de um poema, e isso é algo muito importante. Your virtue is my privilege for that. It is not night when I do see your face, therefore I think I'm not in the night. For though this would lack words of company, for you in my respect are all the world. Then how can it be, say I am alone, when all the world is here to look at me? Essa é uma belíssima passagem do Shakespeare, onde a dama fala para o rapaz em que ela não está sozinha ali, né? Ela não está sozinha no recinto onde eles estão, mas ele está ali, e como ela pode estar sozinha? Eu deixei a tradução do Carlos Alberto Nunes aparecendo aí para você dar uma olhada. Essa é uma passagem incrível, ela demonstra mais uma vez a sua atitude perante a poesia, que não deve ser de tentar aprender, mas deve ser tentar de sentir, e ela tem um ritmo. Né? Para você ler um poema, ler um Shakespeare, ler um Camões, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o ritmo. E nada melhor para você pegar o ritmo do que você ler em voz alta. Ah, mas meu inglês não é bom, eu não sou fluente, não sou perfeito, etc. Bom, nem o meu inglês é perfeito e nem o inglês de ninguém, porque a perfeição, pela própria definição de perfeição, ela nunca é alcançada. Então esqueça essa ideia de perfeição, de nunca cometer erro, etc. Porque a gente comete erro mesmo em português. Eu aqui gravando 1 milhão de erros, depois tem que cortar tudo. Você garante que quando vai falar sobre alguma coisa que você não conhece, você comete erro, se atrapalha com as palavras. Bom, a gente comete esses erros, não tenha medo de falar e ler em alta voz. O seu ouvido nunca é traído como a sua mente pode ser. Então, às vezes, você não está entendendo o poema. Poxa, esse poema é muito maluco, falando das coisas que eu não entendo e tal. Vou deixar quieto, poesia não é pra mim. Bom, experimente parar e ler com calma e ler em voz alta. Você vai ver que o seu ouvido é muito mais dificilmente traído do que a sua mente. True ease in writing comes from art, not chance, as those who move easiest who have learned to dance. Essa é a passagem do Alexander Pope, dizendo como é bom você olhar e conseguir escrever e como é difícil você aprender a escrever bem. A passagem demonstra muito o que eu quero dizer, como algo muito importante também de como você deve se aproximar da poesia. Então, eu já te falei que a poesia é um dizer memorável em que você deve participar dela, quanto do sentimento dela, não querer aprender nada, mas sentir a poesia. Você deve encontrar o seu ritmo, não traindo o seu ouvido. E, por último, eu quero te dizer que você precisa muito entender que a poesia é a transformação de um quê em como. E calma, que a gente não vai filosófico dessa vez.
A transformação de o que em como é a transformação daquilo que você quer falar na forma em que você quer falar. Isso que eu acabei de ler para você, do Alexander Pope, demonstra bem isso. Ele está querendo dizer que escrever não vem do nada, mas é igual quem aprende a dançar. E ele faz isso numa sonoridade, como se fosse numa dança. O que ele estava querendo dizer? Ele estava querendo falar para mim sobre dança. Ele estava querendo expressar o como é fluido, como é bom a dança. E ele fez isso através de um ritmo em que as coisas parecem dançar. Então, quando você está se aproximando da poesia, entenda que grandes poetas, né? Tem poeta muito ruim que não faz isso, mas eu não sou ninguém para julgar poeta. Então, grandes poetas muito bons, como Pope, como Carlos Drummond de Andrade, esses poetas muito grandes, eles transformam aquilo que ele quer falar em como ele quer falar, no ritmo, na melodia, da sonoridade. É por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, acham que poesia não é para elas, porque elas estão querendo aprender alguma coisa ali, elas querem saber eu quero saber o real assunto, o assunto filosófico, aquilo que, sabe, aquilo que está por trás, o que ele está querendo me contar. E não participa da poesia como um jogo de movimento de sons e também um jogo de movimentos de sentimentos. Bom, eu espero que você tenha entendido que você aprender idiomas com poesia faça com que você seja muito mais motivado, você aprenda palavras em contextos diferentes e, ao invés de você ficar usando material muito ruim por aí, você vai aprendendo o idioma enquanto você vai se tornando uma pessoa melhor. O caminho é tão interessante quanto chegar lá na tão sonhada fluência. Eu espero que você goste e veja os vídeos que eu deixei recomendado aí das técnicas práticas e se você quiser se aproximar mais da poesia, eu recomendo fortemente que você se cadastre totalmente grátis na Biblioteca da Produtividade, que lá vai ter muita coisa boa para você. Ela tá totalmente de graça por enquanto e é isso. Eu sou Eli e que Deus te abençoe.